Olá! O tema de hoje do Estúdio News é o saneamento básico no Brasil. E para conversar com a gente, nós recebemos o Felipe Sampaio, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Sejam muito bem-vindos, é um prazer. Muito obrigado, satisfação poder estar participando junto com a Record de mais um programa e estamos à disposição. Bom, o saneamento básico é um direito da população, mas nem todo mundo tem acesso a ele. Atualmente, cerca de 33 milhões de brasileiros vivem sem água potável e mais de 90 milhões sem atendimento à coleta de esgoto. Indispensável para uma vida digna, o saneamento básico tem impactos sociais, econômicos, ambientais. Questões essas que serão debatidas agora com os nossos convidados. Mas, para começar, Felipe, explica para a gente o que faz parte aí desse conjunto essencial de serviços. Então, de acordo com a Lei 11.445/2007, que foi atualizada pelo novo marco legal do saneamento básico, agora em 2020, pela Lei 14.026, o saneamento básico ele é composto por 4 componentes, né? Além do abastecimento da água potável, nós temos a questão do tratamento, coleta e tratamento de esgoto, a questão da drenagem urbana, e também as questões de tratamento do resíduo sólido. Então isso é fundamental, né? Entender essas 4 dimensões que compõem o conceito, né, do que seria o saneamento básico, de acordo com a legislação brasileira atual. E por quais motivos, agora eu vou perguntar para a Luana, o saneamento básico não atende toda a população do país? A gente pode explicar esse fato pela ausência de planejamento urbano e também pelo crescimento rápido e desordenado das cidades brasileiras, Luana? Bom, eu poderia dizer que, historicamente, o saneamento básico ele não foi priorizado. Então, o saneamento, para a gente poder garantir o acesso pleno à água tratada e a coleta e tratamento dos esgotos, ele exige grandes investimentos, né? Ele exige um planejamento bem estruturado, tanto do ponto de vista urbano, das cidades de uma maneira geral, mas também um planejamento referente à implementação desse saneamento básico. Então, infelizmente, em algumas localidades do Brasil, a gente ainda vive aquele velho ditado de que obra enterrada não dá voto. Então, pelo fato desse tema não estar na ordem do dia, né, não se buscou a melhor maneira de poder avançar com o tema, né, ao longo dos anos no Brasil. Após a aprovação do marco legal, a gente teve algumas mudanças, a gente sente que hoje em dia a gente já está evoluindo a passos mais rápidos, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas nós como cidadãos também precisamos exigir dos nossos governantes o acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto. Então, por conta de nós muitas vezes também não exigirmos isso, ao longo dos anos esse tema não foi priorizado. Agora, o serviço com menor alcance é o de rede de esgoto, que contempla apenas 56% dos brasileiros. E considerando aí as grandes regiões, o norte do Brasil é a mais desassistida em termos de serviços de saneamento básico. Vocês conseguem trazer para a gente aqui, eu não sei se você ou a Luana tem essa informação, quais são as cidades com os indicadores negativos? São municípios que ainda estão muito atrás de locais da realidade que a gente vive aqui no Sudeste, por exemplo? Eu acho que a Luana podia contribuir, né, Luana? Se puder Com trazer, certeza. chamar ela já direto. Nós lançamos anualmente no Instituto Trata Brasil o ranking do saneamento básico. Esse ranking ele avalia as 100 maiores cidades do Brasil em relação ao acesso à água, coleta e tratamento dos esgotos e investimento em saneamento básico. Nesse ranking, o último ranking divulgado, nós tivemos dentre as 5 piores cidades, né? Então, Rio Branco, no Acre, onde apenas 53% da população possui acesso à água e 20% a coleta e tratamento dos esgotos, é uma cidade que investe apenas R$30 por ano por habitante em saneamento básico, deveria estar investindo mais de R$230 por ano por habitante. Santarém, no Pará, onde também temos menos de 50% da população com acesso à água tratada e praticamente inexiste a coleta e tratamento de esgoto, Macapá, no Amapá, e Porto Velho, em Rondônia, onde nós também temos apenas 41% da população com acesso à água e 9% de coleta e tratamento de esgoto. Então, são cidades
majoritariamente presentes na região norte do nosso país, cidades que têm investido pouco em saneamento básico, então não priorizado o tema e, consequentemente, sem políticas públicas adequadas em investimento em saneamento e que acabam não tendo uma perspectiva futura por conta desses baixos investimentos. Quando a gente vê a região sudeste investindo em média aí R$ 130 por ano por habitante, cidades que investem mais de R$ 200 por ano por habitante, e compara esses investimentos com uma cidade que investe R$ 30 por ano por habitante, a gente vê que as perspectivas de universalização elas vão ser diferentes, né? O investimento ele vai se traduzir em obra, que vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço, e isso acaba gerando uma disparidade muito grande entre essas diferentes regiões. Qual seria o investimento ideal, então, Luana? R$ 230 por ano por habitante. Daria uma média aí de quase 50 bilhões de reais ao ano a serem investidos em saneamento básico. Por isso que é importante que cada cidadão, né, possa entender esse número no seu município. Nós até temos um site, painelsaneamentobrasil.org.br, onde você pode digitar o nome da sua cidade e ver quais são os indicadores de saneamento e quanto está sendo investido no seu município, porque isso vai dar um horizonte aí de uma perspectiva de melhora ou não do serviço de saneamento no seu município. Muito interessante. Agora, você sabe o que é um aquífero? É uma unidade geológica onde se infiltra e se armazena água que pode ser utilizada como fonte de abastecimento. No Brasil, nós temos dois que são considerados os mais importantes do mundo. O Guarani, que fica no centro-sul e que se estende por outros países, e o Alter do Chão, que fica localizado na região norte. Ou seja, somos um país muito rico em água doce, mesmo assim, até os povos ribeirinhos do Rio Amazonas têm dificuldades de acesso à água potável. Felipe, como a gente pode explicar isso que chega a ser um contrassenso, né? É um desafio, parece complexo, mas é simples. Não somente a gente tem abundância do recurso hídrico, a gente tem cerca de 12% da água doce do mundo no Brasil, isso é um quantitativo muito elevado. Porém, não necessariamente você ter um rio passando na frente da sua residência, como é o caso citado de um ribeirinho, significa que aquela água é tratada para consumo humano, né? Então, a gente precisa sempre observar questões de obras de infraestrutura, né, para que a gente consiga ter acesso a uma água de qualidade para consumo humano, né? Então, é diferente quando a gente pensa uma água que uma indústria precisa, ou do uso da indústria, ou uma água da irrigação, que são outros usos que tem, ou água que nós precisamos, às vezes, para produção de energia, né, como a hidrelétrica. A gente tem que pensar assim, o uso do consumo humano é o uso mais questão de você ter uma qualidade mais exigente na questão do consumo, porque a gente deve falar sobre isso também mais à frente, mas a questão assim de doenças que são causadas em função de um consumo de uma água inapropriada. O Unicef fez um alerta importante. Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de até 19 anos vivem sem acesso à água potável no Brasil. De que forma essa população, geralmente mais vulnerável, sofre as consequências dessa triste realidade? Luana, pode trazer essa visão para a gente? Bom, infelizmente, a gente está falando de uma população que vai ter o seu futuro comprometido, ou seja, a gente está falando de crianças e adolescentes que não vão ter a mesma chance de ascensão social, de renda, do que outras crianças que tiveram acesso ao saneamento. Por quê? Quando a gente olha a primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos, a criança, quando ela não tem acesso à água tratada e à coleta e tratamento dos esgotos, ela acaba tendo uma série de doenças de veiculação hídrica. Dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia. Isso vai acarretar em desnutrição, muitas vezes, nessa criança, e isso vai prejudicar o desenvolvimento físico, intelectual e neurológico dessa criança. Essa criança, quando ela entra na segunda infância, ou seja, de 7 a 11 anos, e ela é avaliada ali no 5º ano no SAEB, ela já tem um prejuízo no seu desenvolvimento por conta dessa série de doenças que ela teve por não ter acesso ao saneamento. Então, quando ela é avaliada ali no 5º ano, ela tem dificuldade, por exemplo, em saber ver as horas num relógio, em poder calcular um troco, em entender ironia em revistas em quadrinhos, por exemplo.
e ela continua tendo problemas, né, com doenças associadas à falta de saneamento, não de uma maneira tão intensa, mas ela segue para a adolescência. Na adolescência, ela então vai ser avaliada no 9º ano e depois no último ano do ensino médio, no terceirão, e ali a gente vê nitidamente que a criança que não teve acesso ao saneamento, ela vai ter muito mais dificuldade de aprendizado, e isso vai trazer um atraso escolar médio para essa criança. Quem não tem acesso ao saneamento hoje tem um atraso escolar médio de 1,8 anos, ou seja, a criança que ao longo da sua vida teve acesso ao saneamento, ela vai estudar 1,8 anos mais. E aí, quando a gente chega na vida adulta, ou no final da adolescência, ali com 19 anos, essa criança que não teve acesso ao saneamento, ela vai entrar no mercado de trabalho com um salário menor, com um desenvolvimento prejudicado e com uma educação, um desempenho escolar prejudicado. A gente fez uma análise considerando 35 anos de prazo de vida adulta de trabalho, e a gente chegou à conclusão que a criança que não teve acesso ao saneamento, ela vai ganhar 46,1% menos do que a criança que teve acesso ao saneamento. Então, a gente está falando de dar o básico para uma geração, para que essa geração possa se desenvolver e possa ter melhores chances de desenvolvimento na vida adulta e de rendimento maior também para o sustento da sua família. É impressionante o tamanho do impacto quando era só o básico que precisava ali ser feito, né? Agora está tramitando no Congresso, atualmente na Câmara dos Deputados, uma PEC que insere direito à água potável na Constituição. Em uma situação de desigualdade social como a nossa, ter na Constituição essa garantia é uma forma de priorizar o atendimento aos mais pobres que ainda não tiveram esse direito concretizado, Felipe? Então, Renata, o nosso país ele tem uma Constituição extensa, né, com diversos direitos previstos ali. Nós temos o artigo 5º que traz diversos direitos e garantias fundamentais para a nossa população, e tem esse entendimento de conforme vai se passando, essa necessidade identificada ao longo, né, do nosso contexto, como já foi muito bem colocado aqui, de inserir a questão do acesso à água potável como um direito fundamental. Isso por si só, eu não vejo que vai alcançar necessariamente um resultado. Eu acho que tem que se avançar também na discussão de que a questão da universalização do saneamento básico, ela não é uma agenda de governo, mas sim ela é uma agenda de Estado. Então, ela precisa estar cada vez mais nos discursos políticos, né? Nós estamos vivendo um momento de eleição, né? E isso precisa ser observado, né, nas pessoas, nos candidatos, né, a governantes, né, prefeitos e governadores, essa preocupação, esse entendimento, essa clareza da importância de se universalizar o saneamento básico, seja no seu município, né, num foco maior no seu estado. Então, essa questão da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que trata desse assunto, só traz à tona a importância desse assunto e como isso precisa se avançar ainda, né, no nosso país, quanto nação, porque é básico. O saneamento, ele é básico, é essencial. Como a Luana trouxe alguns dados aqui, isso é essencial porque influencia na vida da saúde, influencia no futuro das crianças, né? E muitas vezes, diversas mulheres precisam, né, pegar atestado para ficar cuidando dos seus filhos, e tem situações, né, pai de famílias também, que a gente precisa avançar muito ainda. Então, eu acredito que esse tipo de notícia serve como um alerta, ó, tá no nível que a gente vai precisar colocar na Constituição para poder se dar o valor que a gente tem para esse assunto. Porque quando a gente fala de falta de saneamento, a gente pensa logo numa falta de higiene ali, de algumas doenças, mas ela citou, como você falou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, doenças graves. E a consequência que vai até a vida adulta, né? Isso, exatamente. Tem situações onde a pessoa nunca mais vai conseguir voltar, né? A questão da cognição, né? de leitura, de aspecto crítico. Então, a pessoa, né? A criança, ela na fase de desenvolvimento muito fundamental ali da vida no início, né? Aquela primeira infância, que tem situações que ficam marcadas para o resto da vida. Isso pode ser na questão da saúde, traumas infantis, né? De diversas ordens, que a gente precisa, quanto Estado, ficar muito atento a isso, que a gente precisa investir o recurso necessário, como já foi colocado aqui, o valor de R$230 por cidadão. Bom, após 4 anos de implementação do novo Marco Legal do Saneamento, que definiu que o serviço deve ser universalizado até 2033, o Brasil não apresentou uma evolução significativa nos indicadores. Falta vontade política, acesso a investimentos. Onde está o problema, Luana? Essas obras, elas são de alto custo?
Elas são obras de alto custo, mas a gente ainda não consegue sentir diferença nos indicadores, principalmente porque o resultado no acesso à água tratada e coleta e tratamento de esgoto, ele acontece no médio e no longo prazo, né? Então, quando a gente olha o ciclo de saneamento básico, nós precisamos primeiro fazer os projetos de engenharia, depois nós precisamos fazer os licenciamentos ambientais, depois, então, são realizadas as obras, para que daí haja um incremento nesse indicador em relação ao acesso ao saneamento. Então, quando a gente olha após a aprovação do marco legal, nós temos alguns cenários, né? Nós temos uma mudança em relação à realidade do Brasil, de uma maneira geral. Várias companhias de saneamento passaram por um processo de comprovação da capacidade econômico-financeira, entenderam que não apenas com o dinheiro público era possível universalizar o acesso ao saneamento, que era necessário a busca entre o investimento público e o investimento privado. Então, várias concessões de saneamento básico, parcerias público-privadas, privatizações foram realizadas ao longo desse processo, mas os resultados, eles são obtidos no médio e no longo prazo, né? Então, temos realidade onde já há essa captação de um volume maior de investimentos para que possa ser realizado, né, um aumento desses indicadores. Temos situações de vários estados onde os estudos estão em curso, ou seja, o estado muitas vezes contratou o BNDES ou outros órgãos responsáveis e está estudando qual é o melhor modelo de gestão para a captação desses investimentos, mas infelizmente ainda temos localidades onde não se enxergou, né, o fato de que o saneamento precisa ser visto como um ativo político, como algo que vai transformar a vida das pessoas, como algo que vai trazer desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Então, o Brasil tem aí mais de 5.500 municípios, né, em mais de 1.800 municípios não há comprovação da capacidade econômico-financeira e precisamos estar atentos, se esses municípios que ainda não tomaram nenhuma atitude, que não têm uma previsão de aumento nesse volume de investimentos, estão se mobilizando para que algo seja transformado e que haja um horizonte de universalização do saneamento básico. E considerando a média aí de investimentos dos últimos 5 anos, que foi de 20 bilhões e 900 milhões de reais, o investimento precisa mais do que dobrar, não só agora em 2024, mas nos próximos anos, para que a universalização seja possível. Isso até o dia 31 de dezembro de 2033. Serão necessários mais de 46 bilhões anuais daqui para frente. Agora, essa estimativa me parece bem difícil de ser alcançada, né? Então, Renata, com o advento da Lei 14.026, né, do novo Marco Legal de Saneamento, trouxe alguns prazos, né, algumas metas para o alcance dessa universalização. Então, como você colocou, dia 31 de dezembro de 2033 está logo ali, né? Passa rápido o tempo. E nós temos que investir nisso, né, priorizar esse serviço. O que a lei trouxe, esse limite, esse prazo, foi justamente para poder colocar, trazer uma maior responsabilidade para os governantes, né? Mas também a lei também trouxe a questão de um papel muito importante da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Qual que é? Da elaboração de normas de referência para o setor. Então, a ANA, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ela tem essa atribuição de elaborar normas para justamente trazer o quê? Para o setor mais segurança jurídica e trazer mais também segurança regulatória. Então, como muito bem colocado pela Luana, nós temos um desafio de atrair investimentos não só públicos, mas também privados, porque um recurso de uma monta de 46 bi ano é uma alta quantia que o Estado, infelizmente, não dá conta. Se nós formos ver no último ano quanto foi investido, nós temos praticamente metade desse valor de 46 bilhões, né? Então, a gente precisa realmente avançar ainda nisso. Então, essa tentativa do legislador, né, de colocar essa responsabilidade, né, da ANA, elaborar essas normas de referência, foi justamente para criar esse ambiente propício para o capital privado poder entrar com mais segurança. Luana, agora como são as obras de tratamento de água e saneamento básico? Você disse agora há pouco que são de médio a longo prazo. Elas demoram quanto tempo para ser finalizadas? Bom, quando a gente olha as obras de saneamento básico, nós temos tanto a construção de estações de tratamento de água,
quanto assentamento de tubulações, de adutoras, de tubulações que ligam essa estação de tratamento de água até os reservatórios ou ainda a casa do cidadão. E nós temos as tubulações de coleta de esgoto e a construção das estações de tratamento dos esgotos. Essas obras, elas demoram em média 3 anos, a depender, claro, da extensão de rede ou da complexidade do tamanho de cada uma dessas estações. Mas nós temos aí um prazo a ser acrescentado a esses 3 anos, que é o prazo, por exemplo, de um licenciamento ambiental, que às vezes dura 1, 2 anos, então temos aí um total de 5 anos, e o prazo de um projeto de engenharia, que acaba demorando de 1 a 2 anos. Então, num cenário otimista, nós estaríamos falando aí de 4, 5 anos entre a concepção de um projeto e a efetiva ligação na casa do cidadão, mas esse prazo pode chegar aí a 7, 8 anos, a depender da complexidade. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar para essa desburocratização desses processos, seja de licenciamento ambiental, seja de busca de novas tecnologias para a construção dessas estações, tentando fazer com que a gente tenha maior celeridade nessa implementação. Por isso que é tão importante que os governantes entendam que esse assunto precisa ser priorizado e, como o Felipe colocou, entender que não é uma política de um governo, de governo A, B ou C, e sim uma política de Estado. Às vezes eu vou começar uma obra ou vou pensar num projeto hoje no meu governo, mas esse projeto ele só vai ficar pronto lá no outro governo, né? Mas eu vou tá auxiliando uma geração inteira do município no qual eu sou prefeito, por exemplo, né? Então a gente não pode ter uma visão individual de que eu quero colher o resultado no meu governo e por isso não vou investir em saneamento, que esse é um dos problemas que a gente tem no nosso país, né? Uma visão muito limitada de governos. Nós precisamos pensar na população, nós precisamos pensar numa política de Estado e que vai transformar socialmente e ambientalmente o nosso país. É aquela história de eu invisto e o outro inaugura. Isso. Né? Para mim não é vantajoso. Exatamente. Agora, Felipe, como que a população se vira em locais em que não há água tratada, não há saneamento? Há muito aquele costume que a gente vê, principalmente na região norte do Brasil, como a gente falou agora há pouco, de abertura de poços. Exatamente. A gente observa isso nos documentários, né, que é feito na região norte. Nós temos passado, inclusive nesse momento, por uma situação de uma grave questão, né, de escassez hídrica na região norte. Temos cidades, né, municípios isolados ali que são ligados em funções dos rios. E nós percebemos essa questão muito forte quando começa a dificultar a questão do transporte aquaviário naquela região, porque muitos locais são acessados apenas por barco, né, pelos rios. E quando os rios baixam muito, você tem dificuldade do abastecimento nessas cidades. O que é feito muitas vezes? O Estado, o município se organiza ali, e até mesmo a União, para enviar mantimentos, mas principalmente filtros, para as pessoas poderem filtrar a água, para que ela fique numa qualidade mínima para a ingestão, né, para a pessoa beber. Então, a gente percebe essa questão muito forte, né? Mesmo em municípios onde a gente tem digamos, uma abundância hídrica naquele município, né? Muitas vezes utiliza-se de poços artesianos, né? Que é o caso também, né? Aí entra na questão dos lençóis freáticos, né? Na água subterrânea, né? Que quem dá a outorga da água subterrânea é o Estado, não a União, né? A ANA, ela emite a outorga, né? Que é o direito de uso do recurso hídrico apenas em rios federais e rios transfronteiriços. Então, o rio perpassou mais de um estado, aí a responsabilidade da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né, emitir aquela outorga para o uso, né, daquela água, seja qual for o uso, como eu falei antes, né, irrigação, industrial, abastecimento humano, seja qual for esses diversos usos que a água tem, né, produção de energia. Então, a gente tem essa responsabilidade. Às vezes, o rio é um rio só de domínio estadual, então é responsabilidade do órgão gestor estadual emitir aquela outorga para trazer segurança ali para a população. E, Luana, como o saneamento básico ele pode contribuir para a mitigação das mudanças climáticas? Existe relação entre eles? Bom, eu costumo falar, né, que se a gente não implementou o acesso à água tratada e coleta e tratamento de esgoto até hoje, a gente vai ter uma maior dificuldade. A gente está numa fase mais difícil ali do videogame para poder chegar, né, no objetivo final. Por quê? Porque a questão das mudanças climáticas e dos eventos climáticos extremos já é uma realidade, né? A gente já tem vivido isso. Então, nós precisamos pensar
além da questão do acesso à água tratada e coleta e tratamento dos esgotos, a gente precisa ter um plano, né, que avalie os riscos em relação às mudanças climáticas. Então, por exemplo, o abastecimento de uma região, ele não pode depender, muitas vezes, só de uma determinada bacia hidrográfica. A gente precisa prever, né, como uma mitigação de risco, uma interligação entre os sistemas de distribuição de água para garantia da água tratada para uma população, porque a gente já não tem, muitas vezes, a vazão média daquele rio sendo constante como era no passado. Quando a gente não tem coleta e tratamento de esgoto e a gente tem uma variação na vazão média dos nossos rios, a gente tem uma carga poluidora muito maior sendo lançada nos nossos rios. Ou seja, os rios ficam mais poluídos quando a gente está vivendo um cenário de seca. Quando a gente está vivendo um cenário, por exemplo, de inundações e a gente não tem coleta e tratamento dos esgotos, a gente tem os patógenos do esgoto bruto em contato com a população. Então, esquistossomose, leptospirose, as pessoas ficam mais doentes. Então, a gente tem vivido um cenário dessas mudanças climáticas, de eventos climáticos extremos, e isso tem tornado ainda mais difícil o acesso ao saneamento básico. Então, a gente precisa pensar numa matriz de risco para o Brasil, de uma maneira geral, né, onde o acesso ao saneamento tem que levar em consideração também esses eventos climáticos extremos, para que a gente possa levar água para cada cidadão, levar coleta e tratamento de esgoto para todos, tendo em vista que, em muitos momentos, a gente pode ter que depender de outras fontes por conta dos eventos climáticos extremos e ter ações mitigadoras para que não falte água na torneira de cada cidadão. Felipe, você acredita que a privatização desses serviços essenciais pode trazer benefícios? Quais os riscos envolvidos? Vocês falaram agora há pouco dos bancos de desenvolvimento, de fomento, das concessões. O trabalho tem que ser de união entre o governo e a iniciativa privada. De que forma a gente pode entender essa questão? Perfeito. Nós entendemos, Renata, que é fundamental a união do público e do privado nesse processo. Como já tratamos aqui desde o início, é um tema muito caro para a sociedade brasileira. Nós estamos aí, muitas vezes, vendo as consequências de um não avanço da universalização do saneamento básico na saúde das crianças, em tudo que isso afeta a vida de um cidadão comum. E, com certeza, nós precisamos, se a privatização for um caminho viável, e tem muitas vantagens também nesse processo, como a gente, por exemplo, fugir de uma captura política, de uma empresa pública em função de questões ali locais. Mas acho que o mais importante que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem buscado é trazer uma estrutura, um ambiente regulatório robusto, um ambiente regulatório onde possa se atrair mais investimentos, seja do público, seja do privado, onde a gente consiga tornar mais atrativo ali o desenvolvimento, como a Luana colocou, de obras que não são baratas, são obras caras, e onde a gente consiga ter uma tarifa acessível ao consumidor, acessível ao cidadão, para que ele consiga pagar, mas também não pode ser uma tarifa muito baixa que não dê conta de trazer, da continuidade da empresa que está prestando aquele serviço. Então, assim, nem uma tarifa muito cara, que o cidadão não consiga arcar e comece a ampliar a inadimplência, mas também uma tarifa muito barata, ela é insustentável para que a gente consiga ter a sustentabilidade das empresas envolvidas, sejam elas públicas ou privadas. Bom, para a gente encerrar, vou fazer a mesma pergunta para os dois. Luana, de que forma a gente pode trabalhar essa questão do saneamento, da água tratada, desde cedo nas escolas, para aumentar a conscientização? A gente lembrou também, estamos aí no meio de eleições municipais, muitas vão ter segundo turno, então de que forma os candidatos também podem tratar esse tema e colocá-lo aí nas suas propostas de governo, para passar as ideias para a população que é necessário fazer, que a gente está falando de um assunto urgente, que tinha que ser resolvido para ontem, né? Perfeito. Bom, nós entendemos que a gente só vai avançar
em relação a esse tema se nós, como cidadãos, cobrarmos o avanço do saneamento básico. Isso vem como? Isso vem com conscientização, seja a conscientização das crianças nas escolas, entendendo que a água é um bem finito, que o mesmo rio onde eu lanço o esgoto bruto é onde eu capto a água para consumo humano, e quanto menos coleta e tratamento de esgoto eu tiver, mais poluída é essa água que eu estou captando para abastecer a população. Né? Uma conscientização de que o cidadão precisa saber se na casa dele tem coleta e tratamento de esgoto ou não. Muitas vezes a gente nunca olhou a nossa conta de água para saber se tem coleta e tratamento de esgoto, e a gente não correlaciona com o rio poluído do lado da nossa casa, né? Então, como essa é uma responsabilidade municipal, né, o nosso papel como cidadão é cobrar dos nossos candidatos quais são as metas em relação ao saneamento básico. Nós temos 9 anos para cumprir as metas do marco legal, ou seja, até 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, o que o candidato no qual a gente vai votar vai fazer nos próximos 4 anos para garantir essa universalização até 2033. Então, acho que essa conscientização ela vem tanto por parte, né, dos adultos quanto das crianças, para que a gente possa pensar num futuro melhor, mais desenvolvido, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, porque a gente já conversou sobre isso hoje, a gente viu que nós temos grande impacto nesse desenvolvimento das crianças, que são o futuro do nosso país. É isso, a educação ambiental ela é necessária até para o cidadão poder cobrar dos seus governantes, né? É isso mesmo, Renata. Nós na ANA temos feito um esforço, né, na produção, na elaboração dessas normas de referência, e diversas delas nós estamos colocando essa responsabilidade do prestador de dar essa educação ambiental ali no seu município, onde ele atua, né? Então, é fundamental essa conscientização desde pequeno, ou seja, desde a escola, né, que muitas vezes os filhos eles vão e orientam até os pais, né? Cobram os pais ali no dia a dia dentro das suas casas, né? Então, isso é fundamental. Como o Luana colocou, né, que nós estejamos atentos às propostas dos candidatos, né, que estão preocupados com essa questão do meio ambiente, preocupados com as metas de universalização do saneamento básico, né, que está logo aqui, 2033, 9 anos, passa rápido, a gente sabe disso. Então, a gente precisa estar atento ao que tem sido colocado e cobrar. Acho que a Luana tocou no ponto fundamental. Temos que cobrar os nossos né, aquelas pessoas que nós votamos, né, sejam os vereadores, sejam os próprios prefeitos e governadores e deputados estaduais, que é o caso agora, para que a gente possa ver e verificar se eles estão realmente, na hora do voto ali, dentro da Assembleia Legislativa ou das câmaras municipais, se realmente tem sido priorizado a questão do saneamento. E é muito importante, quanto de recurso que o meu prefeito tem destinado ao meu município para priorizar a questão da universalização do saneamento básico. Qual que é o recurso que o governador do meu estado tem dado para isso? Recurso orçamentário, que é aquilo que vai ser aplicado ali para a gente garantir aqueles R$230 pelo menos de investimento para a universalização por ano. Então, é a cobrança, é ficar atento, vigilantes, né, em relação a como tem sido aplicado esse nosso recurso no dia a dia, nos anos, né, pelos políticos que nós colocamos para nos representar. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, Luana, muito obrigada pela sua participação, trazendo para a gente aqui informações importantes de um tema tão urgente para o nosso país. Até uma próxima. Obrigado. Eu que agradeço, até uma próxima. E o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Felipe Sampaio, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e com a Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. E você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!